manhã maravilhosa. Eu quero cumprimentar a todos que estão no alcance deste som com a doce e preciosa paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Deixar uma partear do versículo 6 do capítulo 3 do livro do profeta Malaquias, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: pois eu sou o Senhor e não mudo. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, a parte A. Pois eu sou o Senhor e não mudo. Meus amados irmãos, amigos, que na manhã deste dia estão sendo alcançados por este som, você ouve aí um despertar de Deus, usando o profeta Malaquias para tratar com um povo que tinha vindo do cativeiro, retornado à sua terra, estavam agora ali descansando depois que reconstruíram o templo, reconstruíram os muros de Jerusalém, e agora estavam voltando o seu convívio natural, estavam voltando de novo a viver como nação. E ali o Deus que criou todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, observando o proceder, observando o comportamento do povo, que dizia que era dele, que obedecia a sua palavra, aquele povo agora passa a praticar as coisas que eles haviam praticado antes, que haviam conduzido eles ao cativeiro ali em Babilônia. E Deus, olhando o comportamento daquele povo, olhando a forma como aquele povo estava se comportando, ele levanta este profeta por nome Malaquias e coloca Malaquias ali no meio do seu povo para falar a sua palavra, para propagar a sua palavra, para anunciar a palavra do Deus vivo, aquele povo que outrora estava em cativeiro, preso, porque tinha cometido desobediência à palavra de Deus. E Deus levanta o profeta Malaquias e começa a colocar Malaquias no meio das ruas para anunciar a palavra de Deus ao povo que Deus havia separado, escolhido para viver numa terra que manava leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a palavra de Deus vai nos mostrar que quando Deus levanta o profeta Malaquias, levanta exatamente para denunciar algumas práticas que o povo estava cometendo naquela época. A principal prática era a prática de divórcio, era a prática de abandono às famílias, era a prática de separação que estava acontecendo no meio do povo de Deus. E Deus levanta este profeta e diz a este profeta: fala para o povo que voltou à terra que mana leite e mel, que eu, Senhor, o Criador de todas as coisas, eu não mudo. Louvado seja o nome do Senhor. Era para aquele povo ter consciência que o mesmo Deus que havia permitido que eles fossem levados cativo para a Babilônia, ainda continuava sendo um Deus de juízo, um Deus que observa, um Deus que escreve as ações dos seres humanos, um Deus que tem observado de perto tudo que o ser humano ele tem feito nesta baixa terra. E eu quero dizer para você na manhã deste dia, Deus, por ser um governante moral, por ser um governante desta terra, ele tem observado cada ação que cada ser humano ele tem feito, ele tem praticado. Deus, ele fala através da sua palavra, ele nos mostra através da sua palavra que ele, como um governante moral,
ele anota cada ação que o ser humano tem feito. Se nós observarmos para o livro de Gênesis, no capítulo de número 6, o versículo 6, nós vamos olhar Deus separando o homem e dizendo para este homem: olha, eu tenho visto a ação dos seres humanos e o pensamento e os propósitos do coração destes seres humanos é maldade, e maldade continuamente. O homem, ele tem praticado coisas ruins, e cada vez que passa, esta maldade vai aumentando, esse desejo de praticar o que é mal vai crescendo, e de uma forma espantosa, os seus pensamentos é só maldade. E a Bíblia, nesse texto sagrado, vai nos mostrar que Deus separa este homem por nome Noé, e diz para ele: olha, constrói uma arca, porque eu hei de dar cabo da raça humana. E isso só acontece porque Deus, o nosso governante moral, o governador do universo, ele tem anotado as ações dos seres humanos, ele tem visto o proceder dos homens, ele tem observado o proceder de cada ser humano que está nesta baixa terra. Nós precisamos ter consciência que um dia nós iremos nos apresentar diante deste Deus. Nós devemos ter consciência que um dia cada ser humano, do mais novo ao mais idoso, irá sentar-se para prestar conta com este Deus que tem anotado, que tem escrito o que cada ser humano tem feito. E eu espero que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós não sejamos alcançados ou tidos como o povo da época de Noé. O profeta Malaquias, ele faz um estudo para o povo de Deus, ele faz um apanhado desde os primórdios e começa a apresentar para aquele povo que havia saído do cativeiro, mas agora estava outra vez praticando coisas que desagradavam a Deus. O profeta Malaquias, ele pega este apanhado e começa a narrar aos seus descendentes, ao seu povo, o povo que havia saído do cativeiro. E ele começa a dizer: olha, Deus fez isso com a geração de Noé, Deus fez isso com a geração de Ló, Deus fez isso com a geração que saiu da terra do Egito, Deus fez isso conosco. E ele manda eu dizer neste dia que ele é Senhor e não muda. Deus não muda. Se nós estivermos pensando que um ser humano que pratica todo tipo de pecado, e quando este dorme, parte dessa vida para outra, Deus vai pegá-lo e colocá-lo no céu juntamente com ele, nós estamos redondamente enganados. Nós estamos nos enganando e estamos tentando enganar outras pessoas. O texto sagrado é claro em dizer que quando Deus constitui Noé, levanta Noé e coloca aquele para fazer aquela arca, construir aquela arca, ele coloca ali como exemplo para que toda a sociedade ou geração da sua época viesse se arrepender dos seus pecados e viesse se voltar para Deus. Mas só que o que acontece é o oposto. O povo começa a criticar, o povo começa a zombar, o povo começa a menear de Noé, começa a chamá-lo de nomes desagradáveis. Mas Noé havia ouvido a voz de Deus, ele resolve dar crédito à palavra de Deus, ele resolve ser obediente à palavra do Deus que é governante moral do universo. E ele passa a fazer aquilo que o Deus Todo-Poderoso havia ordenado. Eu não sei se a sua posição é a posição daqueles 8 que entraram na arca. Eu não sei se a sua posição é igual daquela geração toda que resolveu se opor à voz de Noé.
Mas eu quero te dizer nesta manhã, deste dia 21, que Deus ainda continua o mesmo. Deus ainda continua o mesmo, olhando as nossas ações, olhando o proceder dos seres humanos e anotando cada ação que nós temos cometido. Eu quero dizer a você, para encerrar as nossas palavras, que nada nesta terra passa desapercebido. Nada nesta terra é feito em oculto sem que o Deus Todo-Poderoso não veja. Deus tem visto o que tem sido feito às escondidas. Deus tem visto o que o homem tem feito, os projetos escondidos para danificar o seu próximo, para destruir a vida do semelhante seu. Deus, o governante moral do universo, Ele tem nos observado, Ele tem visto o proceder desta raça humana, Ele tem visto o andar de cada ser humano nesta terra. E eu quero dizer a você nesta manhã, prezado amigo ouvinte da palavra de Deus, se prepare para se encontrar com Deus. Se prepare para prestar contas diante deste Deus, que é o governante moral do universo. Porque um dia, eu e você, havemos de nos sentar diante deste Deus para prestar conta. Observe que o profeta Malaquias, ele está narrando algo a um povo que era conhecedor de Deus. E eu tenho certeza absoluta que na manhã deste dia, nós não estamos falando para um povo que não conhece a Deus. Nós não estamos falando para um povo que é ausente de Deus. A Bíblia vai nos mostrar no livro de Jonas, quando Jonas é enviado a pregar aos moradores de Nínive, Jonas se recusa. Mas quando ele decide ir, depois de uma forte peleja, a Bíblia vai dizer que ele deseja que Deus destrua aquela raça humana. Eram mais de 120 mil pessoas. E a Bíblia vai dizer que aqueles moradores de Nínive eram moradores que não sabiam distinguir da mão direita para a mão esquerda. Algo totalmente diferente hoje. Nós estamos pregando para pessoas inteligentes. Estamos falando para pessoas que sabem diferir da mão direita para a mão esquerda. Nós estamos falando para pessoas que são pessoas conhecedoras da palavra de Deus. E eu convido você, amigo ouvinte, a se voltar para este Deus, a dar crédito à palavra pregada por estes homens e mulheres que saíram da capital do nosso Maranhão para vir às ruas deste povoado pregar a preciosa palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue trabalhando no teu coração, continue tratando no íntimo do seu coração, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo, porque a missão da igreja, a missão do povo de Deus é simplesmente esta: pregar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue te dando oportunidade para você, nós nos arrependermos dos nossos pecados. Glória a Deus, irmão.